gente! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu escolhi um assunto para conversar com vocês que eu acho extremamente importante que vocês saibam, porque quando a gente está estudando uma língua, seja ela qual for, a gente tem uma ideia de como é a nossa evolução. Então, o que acontece? A ideia que a gente tem na cabeça de como é aprender uma nova língua seria que a gente tem uma evolução linear e que cada dia a gente vai estando melhor. Então a gente imagina que o gráfico é uma linha reta, crescente, e a gente acha que a gente está embarcando nessa linha reta e crescente. E aí quando o tempo começa a passar, aí às vezes tem alguns dias em que a gente erra algumas coisas, aí a gente fica se martirizando, achando que a gente é burro, achando que nunca vai conseguir e se xingando. Mas calma, porque isso é normal. Porque se a gente fosse fazer exatamente um gráfico desse aprendizado, ele não seria uma linha reta. Eu vou falar para vocês que ele seria uma linha bem tortinha, mais ou menos assim. Porque o aprendizado, ele depende de várias coisas e tem dias que a gente simplesmente vai se sentir melhor, que a gente vai ter dormido bem, que a gente vai ter tomado bastante água, que a gente viu um filme há pouco tempo. Então, de repente, tudo flui, mas aí aqueles dias que a gente tá mais borocochosinho, mais pra baixo, às vezes a gente nem percebe isso no dia a dia, mas a gente começa a errar mais no francês. Então vocês não podem se assustar com esses dias, tá? São os picos e os vales, então a gente vai passar por tudo isso. Claro que tem um crescimento gradativo, mas esse crescimento não é uma linha reta. E outra coisa também é que quando, por exemplo, a gente começa a ter aulas, aí você pensa muitas vezes assim: bom, eu vou ter aula 1, aí eu aprendo bem a aula 1, aí depois eu vou ter aula 2, aí eu aprendo a aula 2, aquela ideia de um aprendizado linear. Mas eu vou contar para vocês que o gráfico das aulas também não funciona assim. Então, por exemplo, ao invés de ser algo linear, você aprende a aula 1, 2, quando você chega na aula 1, por exemplo, talvez você aproveite 50% dela, que você lembre. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas isso é normal. Da segunda aula, talvez um pouco mais, 60%, da terceira, menos, 40%. Mas, nessa terceira, teve alguma coisa que te fez entender algo lá atrás, algo da primeira aula. Então você começa a ter aquele conteúdo, mas não necessariamente quando você estudou o conteúdo em si, mas quando você viu algo mais avançado. E não só as aulas, claro, aí às vezes você foi lá e escutou uma música e opa, você lembrou o que a professora tinha falado na aula número 2 e aí com a música você entendeu. É tudo bagunçado, é tudo muito dinâmico, mas no final vai dar tudo certo. É como se fosse um quebra-cabeça. Quando você vai montar um quebra-cabeça, você vai achando as peças e vai montando e no final ele fica completo. Mas você não monta um quebra-cabeça de maneira linear, com a primeira peça, depois a segunda, depois a terceira, certo? Então a língua é mais ou menos assim. Gente, eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F. E se você quiser, você pode ver aqui, ó, as minhas redes sociais. Assim você vai ficar sempre por dentro do que está acontecendo aqui no canal. Belezinha? Gente, um beijão pra vocês e até a próxima. Tchau!